como é que foi esse teu trabalho na Polônia? Que tu ficaste quanto tempo lá? Fiquei 1 ano lá. 1 ano na Polônia. Eu fui em 2019 para lá, né? Eu acabei trabalhando na mesma equipe do Marcelo Francoviac, né? Que é o treinador que teve aqui no Canoas. Vocês foram juntos? Ele acabou indo antes de mim para lá, né? Ele estava 1 ano já antes de eu ter ido para lá, né? Ele foi 1 ano antes. E aí teve a possibilidade de me contratar para o 2º ano. E aí ele acabou indo um pouco antes, porque eu também estava no Mundial em 2019, com a seleção sub-19 na Tunísia. Aí eu fui para o Mundial, voltei, fiquei uma semana em casa e fui para a Polônia. Foi uma experiência muito boa, assim, né? Foi muito, como é que eu vou te dizer assim, agregador, né? Do ponto de vista pessoal e profissional, né? Acho que foi muito interessante, porque é uma cultura muito diferente, né? Um país que é apaixonado pelo voleibol, né? Eles são apaixonados pelo esporte de uma maneira geral, mas o voleibol é o esporte mais tradicional, vamos dizer assim. Teve né? um europeu agora de vôlei recentemente. Teve. Foi lá e na realidade os europeus acabam sendo divididos em várias sedes, né? Sim. Mas a fase final foi toda lá, que foi em Cracóvia, né, cidade. E eles acabaram ficando em 3º lugar, que foi uma decepção para eles. Aliás, a decepção da Olimpíada, né? Que eles perderam nas quartas de finais para a França, e esse europeu que eles ficaram na semifinal para a Eslovênia. É a 3ª vez seguida que eles perdem a semifinal para a Eslovênia. Mas é um país que é apaixonado, assim, os ginásios torcida, lotados, né? O tempo cheio. Todo. Eu tive a oportunidade de fazer um jogo lá numa cidade de Gdansk, que é uma cidade litorânea. Gdansk é uma cidade histórica, né, na Polônia. Portuária, né? É a cidade onde foi que criou o Lex Walesa, né? Isso, o líder sindicalista, isso, né, da polonesa, que virou presidente depois, né? Lutou contra o comunismo lá da União Soviética, e era no tipo 7 de setembro deles lá, o dia da independência. Um ginásio com 35 mil pessoas, lotado, assim, eles cantando o hino, eles realmente gostam. E outros jogos que eu fui que a gente jogou contra os times tradicionais também, né, que sempre com bastante público. O voleibol lá, por exemplo, na televisão, domingo, o principal canal de esporte começa às 8 horas da manhã, vai até às 11 horas da noite mostrando voleibol. Nossa Senhora. Então ele começa de manhã, ele mostra todos os jogos que foram no sábado. Aí lá pelas 2 da tarde começa a intercalar um jogo no masculino e um do feminino, e termina a noite tendo 2 jogos do italiano, né? E eles mostravam muitos jogos do italiano porque existia aquela época da pré-Olimpíada, né? Nós não sabíamos da pandemia ainda, se imaginava que se jogaria a Olimpíada em 2020, e tinha o principal jogador polonês, que na realidade não é polonês, ele é cubano naturalizado, que é o Leon, jogava na Liga Italiana, então eles mostravam sempre. Tinha Kurek, que era um outro jogador importante também lá, então sempre acabava mostrando os jogos do Campeonato Italiano, né? Mas era o dia inteiro, assim. E lá, assim, vamos dizer assim, o vôlei lá é o futebol aqui, vamos dizer assim. Quase isso. Ele é quase isso. Se tem essa ideia, né? Porque o voleibol é o principal esporte, ele ganha de disparado dos outros. Ele é realmente mais importante, é o que tem mais visibilidade. Onde a Polônia chega mais longe. Onde chega mais longe. Mas, por exemplo, os esportes de inverno lá são muito fortes também. Muito forte. É uma realidade que a gente não conhece. Uma realidade que a gente não conhece, e o futebol está crescendo muito lá, por 2 questões, basicamente. Assim, uma é o Lewandowski. A primeira delas é o Lewandowski. Hoje ele é o principal jogador europeu e acho que do mundo, né? Ele é impressionante. Sim, o homem assim, ó, são 8h20. Daqui 5 minutos tem um gol dele acontecendo em algum lugar. E ele tem uma trajetória bem interessante, porque ele não chegou a jogar em nenhum time grande da Polônia, assim, né? Ele saiu de um time da 3ª divisão da Polônia e foi direto para a Alemanha, e ele fez toda a trajetória dele na Alemanha. O nível do futebol na Polônia é muito baixo. Eu olhava os jogos lá, né? Então eles têm um campeonato polonês, não é um campeonato vistoso, assim, de ver, que nem a gente vê o francês, o espanhol, o italiano. Não, ele é bem fraco, eu diria que ele é quase do nível do gauchão, assim, um pouco melhor, logicamente. Sim, sem dúvida. Né? Os jogadores, não diria que os jogadores de primeira e segunda linha do futebol não jogam na Polônia, sim, eles jogam no 800, mas é um futebol e tem público, né? Sim. E lá tem uma coisa, né? Que é o que eu vejo a grande diferença. Lá tem essa questão do passe, né? Então as empresas acabam investindo muito no futebol, porque elas acabam ganhando participação quando vende um jogador, né? Então, só para vocês terem uma ideia,
é a cidade que eu trabalhava lá, né, no meu time. Quem patrocinava tinha um nosso time de vôlei, um time de handebol masculino, um time de handebol feminino e um time de futebol. Todos eram patrocinados pela mesma mineradora, uma das maiores mineradoras da Europa. Não era mineradora de carvão, era uma mineradora que tirava cobre, sal, aquele sal que eles colocam por cima da neve, né? Esse time feminino de handebol é um time muito importante, ele ganha quase tudo na Polônia, é campeão polonês, campeão da Copa da Polônia, disputa a Copa Europeia. Tinha o nosso time que estava sempre ali disputando, ali num esporte muito tradicional. O handebol masculino, se tu juntasse o orçamento dos três, não era metade do que essa mesma empresa dava para o futebol, porque ali, se vender um jogador, eles retiram todo aquele investimento, né? E isso é uma coisa que os esportes amadores, de uma forma geral, já estão discutindo muito na Europa, né? É uma forma de como tu poder atrair essas empresas com essa questão da lei do passe, de ter um retorno do investimento, de não só no patrocínio, né? Lá existe essa questão do patrocínio também é um pouco diferente, né? De uma maneira geral, as empresas não patrocinam para ter um retorno para vender mais. Elas querem ligar a imagem dela a uma coisa positiva do esporte, da cidade. Então, isso é bem interessante lá, que é uma visão de marketing esportivo bem diferente de como é visto no Brasil, de uma maneira geral, né? É curioso essa questão que tu falaste de futebol pelo seguinte, porque os clubes, eles não dão retorno, porque eles não ganham nada de competição internacional. Nunca, nenhum clube polonês chegou em lugar nenhum. Né? E enquanto que os outros esportes, o vôlei chega, né? O handebol chega, mas a gente esportes entende. De inverno também chegam, a gente entende a parte do rendimento. Não chega, mas se vender um jogador, paga tudo, paga o ano do... E lá o engraçado é que, de uma maneira geral, os patrocinadores são os mesmos, né? Então, por exemplo, na minha cidade era essa mineradora que patrocinava. Aí de outras cidades que tinha um time de voleibol tradicional, o patrocinador do time de voleibol era o mesmo do futebol, era o mesmo se tinha um time de basquete, era o mesmo. Mas sempre com essa mesma prerrogativa. No futebol, o investimento é maior em função desse retorno que dá, né? Que eu acho que a nível internacional não tem como competir com o futebol nesse sentido, né? Eles têm essa prerrogativa da lei do passe, do retorno do investimento, que acaba fazendo muita diferença, né? E agora... é um esporte global, assim, que ele é mais fácil de ser praticado, né? Em quaisquer condições. Isso me chamava muita atenção. Do lado do nosso ginásio, né, tinha uma pista de atletismo e tinha um campo de futebol. E às vezes era frio, mas no inverno lá o frio é -8, -10, né? 3 horas da tarde, tá escurecendo. E tu via os pais levando a molecada para jogar futebol no campo com esse frio. Eu digo, nossa, é vontade. Agora que tu aproveitou e falou do campo ao lado do ginásio, como é que era a vida do Guilherme na Polônia? Tua rotina? Como é que Olha, a minha rotina, assim... morando sozinho? Morando sozinho. Minha esposa ficou aqui, né? Ela foi me visitar lá em janeiro, né? Ela ficou um mês comigo lá, de janeiro a fevereiro. Ela voltou pro Brasil. Só nas férias. Ela voltou pro Brasil acho que uns 10, 15 dias antes de estourar a pandemia. Quando ela estava lá, já estava dando o rolo todo na China. Então, ela, quando voltou ali pela Europa, por Paris, para voltar para o Brasil, já tinha alguma coisa de usar máscara e estar controlando. Já voltou de máscara. Foi bem nessa época que ela voltou, né? Mas eu fiquei lá. Então, minha rotina era do treino, né? Eu acordava de manhã. Eu morava junto com o Marcelo, nós morávamos numa casa de 2 andares. Era uma casa que era dividida, eu morava na parte de baixo, ele morava na parte de cima. De manhã, normalmente, eu ia sozinho para o treino, que era na academia, né? Então, eu ia lá, ele ia para o ginásio. Aí, meio-dia, eu voltava para casa, almoçava, e de tarde nós íamos junto para o treino. Aí, voltávamos para casa, ficava vendo televisão, né? Tentava colocar no canal frio, no inverno. Que lá, assim, no inverno, chegou ali, por exemplo, metade de novembro, 2h30, 15 para as 3 horas da tarde, já é noite. Sim. E aí tu só vai ver a luz do sol 9h30 da manhã no outro dia. Convida para ficar em casa mesmo. Frio, né? Frio. Tinha mas na televisão que falou, você entendia alguma coisa? O que eu fazia era botar num canal de notícias, né? E tentava botar a tecla SAP em inglês para mim ver no inglês o que estava acontecendo, né? E aí era a internet, né? A gente tinha uma estrutura boa em casa. Sim. E aí a internet ligava uma rádio aqui da gente via as notícias daqui, esse tipo de coisa, assim, mas
É difícil, braba. A língua lá é muito difícil. É muito difícil. E a comunicação na rua, assim... Eles falam, no meu time lá, né, os atletas todos falavam inglês, né, então tinha um nível bom de inglês, tu conseguia se comunicar com inglês com eles, assim, né, mas a cidade que eu morava, como era uma cidade muito pequena, uma cidade de 70 mil habitantes, nós estávamos a cerca de 500 quilômetros de Varsóvia, que é a capital, Longinho. né, então não tinha muita gente, uma cidade muito velha, né, os jovens não ficavam lá, os jovens, eles preferem ir para as cidades universitárias, né, então não tinha tanta gente que falava inglês, né? Eu tive alguns perrengues no início lá, né? Quando eu cheguei na Polônia, a companhia aérea perdeu minha mala com todas as minhas roupas de inverno e coisa. Eu tive que ir num shopping comprar roupa lá, difícil, assim, das pessoas entenderem, né? A sorte lá, um dia que eu fui comprar um casaco, que eu já estava começando a frio e eu não tinha nenhum casaco, tinha um cara na loja, o cara falava inglês e ele me ajudou a comprar, porque senão eu não ia conseguir. Né? Mas assim, de uma maneira geral, tu vai te adaptando. Sim. Aí eu peguei um chip de celular, aí tu já começa a usar o tradutor, aí tu coloca o tradutor do português para polonês, aí tu mostra assim quanto precisa, tu vai se virando, né? Tem um aplicativo que tu fala aqui no telefone e dá a tradução ali, né? Conseguiu trazer alguma coisa da língua polonesa pra gente? Muito pouco. Nies, que era não, né? Nies. Dzień dobry, que era bom dia, boa tarde. Que mais? Dziękuję, que era obrigado. Só isso, assim. Não me lembro de muito mais, não. Não, difícil. O Marcelo já falava mais, né? O Marcelo, ele estudava polonês lá também, né? Ele tem no sangue também, né? E aí ele já... Olha o nome do cara, Frankowiak. Ele já até dava treino, alguns treinos ele conseguia até se comunicar bem em polonês, né? Mas é uma língua muito difícil mesmo. Mas tava bem acompanhado lá, Marcelo é uma figuraça. Sim, Marcelo é gente boa. Pô, Marcelo é amigão nosso aí, quando ele tirar umas férias, agora ele tá na França, né? Vamos trazer ele no programa aí também, né, Diego? Ele tá hoje, ele mandou uma mensagem, eles estão no time dele, vai organizar um torneio lá numa cidade, ele tava lá num vinhedo lá, que era um palácio, uns negócios bonitos pra caramba. Lá, digo, só pro cara passar inveja. A França tem essa vantagem dos vinhedos, mas na Polônia tem vodka também, né? Tem vodka, mas ali, como a Europa é muito perto, a gente tinha muito acesso, assim, né? Então, tu conseguia tomar... minha esposa gosta muito de vinho, né? Então, quando ela foi para lá, eu até prefiro mais uma cervejinha, assim, né? E lá também tinha bastante variedade, então acabava... Nós íamos no supermercado, tinha tudo, cara. Então, a gente tomou vinho de tudo que era lugar lá, preço bem razoável, então deu para aproveitar nesse sentido aí. E a culinária lá, Guilherme, muito diferente? Você não muito fazia comida, assim. Fazia comida em casa? Fazia. De uma maneira geral, a gente fazia eventualmente, algum dia ou outro a gente ia num restaurante lá, a gente tinha um restaurantezinho italiano que a gente gostava muito de ir. O custo lá é muito barato, o custo de vida. O restaurante italiano é a salvação do forasteiro em qualquer lugar, né? Quem não gosta de uma massa, de uma lasanha. Mas é engraçado que ele era um restaurante italiano, mas ele tinha um pouco de comida de tudo que era lugar, tinha um pouco de comida argentina, australiana, né? Nossa, que falava que o nome trazia, né, a coisa da Itália. Sim. Mas era tranquilo, um custo de vida barato, assim, então a gente, durante o dia, a gente ia no supermercado, fazia comida em casa. Falaste que lá as compras conseguia fazer na moeda local, né? Local. Slot, né? A moeda deles lá é slot, né? Então eu ia no supermercado, é um supermercado grande que não tinha lá, né? Então eu conseguia fazer minhas compras, fazer as compras para a semana, e aí chegava meio-dia em casa, almoçava, dava uma descansada, ia para o treino de tarde, e aí de noite jantava, assim, né? Rolou algum churrasco lá nesse período? Não conseguimos fazer, não deu. Não tinha espeto? Não tinha. Mas uma coisa eu sei, a carne lá deve estar mais barata, né? Olha, cara, na minha época era muito cara. Eu comia muita carne de frango, né? E porco carne também, de porco também. Mas carne de gado, assim, era quando dava muita vontade, agora, porque era bem mais caro do que as outras, né? Eles não têm rebanho lá, né? Proibitivo. É tudo importado, né? Tudo importado. Mas os queijos, negócio lá, nossa, aquilo lá não é uma maravilha. Compensa. Por outro lado, compensa. Já fosse a Polônia, Diego? Não. Polônia ainda não. Não, ainda não. É um país muito bonito, me surpreendeu positivamente, assim, né? Não esperava.
A minha cidade é uma cidade pequena, mas eu morei em Wrocław, que é uma cidade grande, né? Que é 1 hora de onde eu morava, tinha aeroporto, é uma das maiores cidades da Polônia, uma cidade muito bonita. É uma cidade que tem uma história bem interessante também, porque ela foi totalmente devastada pelos nazistas, né? Porque eu morava 2 horas e meia de Berlim, então imagina que o centro do nazismo era Berlim, as coisas invadiram a Polônia, eles invadiram. Então essa cidade eles acabaram com ela. Mas é uma cidade muito bonita, assim, uma cidade bonita, aquele estilo europeu. Varsóvia também, uma cidade bem bonita, tem uma cidade histórica muito legal também. Eu fui nos guetos lá de Varsóvia, que tem o filme do pianista, né? Que tem aqueles guetos, eu fui naquilo lá. Bem interessante. Cracóvia também, que é a cidade que ficou menos sofreu devastação durante o nazismo, né? Em função de que os nazistas instalaram o QG deles ali, né? Ali é a cidade que é base para o Auschwitz, por exemplo. Ali é onde tem a fábrica do Schindler, né? A lista de Schindler. Então, a fábrica eu fui no Auschwitz, eu não consegui ir. Quando tinha marcado para ir, foi quando começou a pandemia, eles já tinham fechado tudo e não deu para me visitar, mas a fábrica eu fui. E outras cidades, Gdansk também, uma cidade litorânea muito interessante, muito bonita. Eu fui a outras cidades pequenas também. Quando a minha esposa esteve lá, a gente foi numa cidade que eu não sabia nem dizer o nome agora, mas era a cidade que tem uma relação com cerâmicas, fazem umas cerâmicas muito bonitas, tradicional por isso, bem interessante. Gostei muito. Aproveitou o período lá, então? Aproveitei. No que deu para me aproveitar, quando a gente não estava trabalhando, né? Quando a gente não tinha jogo, ficava eu e o Marcelo lá, ou nós ia para algum lugar, ou a gente ia ver algum outro jogo de vôlei, né? Como sempre. Mas, assim, o que deu para a gente conhecer, quando a minha esposa foi lá também, né? Eu morei a minha cidade também era perto de Praga, né? Então a gente conseguiu ir a Praga, da República Tcheca, muito bonito também. A gente foi numa outra cidade na República Tcheca, que numa hora veio uma final da Copa Tcheca. E aí a gente encontrou um atleta nosso que trabalhou com nós no Minas, lá, o Filipe Regelec, que era um oposto, que trabalhou com ele jogava num dos times, a gente conseguiu conversar com ele. E agora, nesse Mundial, lá no Irã, eu encontrei o sobrinho dele, joguei contra o sobrinho dele, que jogava na República Tcheca também. Então... É um aprendizado, né? Sim, isso aí a gente está sempre...